Então, gente, conteúdo de urgência e emergência de hoje, a gente já vai começar a falar sobre as situações que requerem atendimento de primeiros socorros, né? Deixa eu ver aqui. Ó, José Neto disse que agora também já vai trabalhar em urgência e emergência. José Neto vai ser o bombril, mil e utilidade, né, José Neto? Ele vai ser uma estrelinha no regional, por o jeito que Vai. ele fala. Mas tem um aluno do Premen, um ex-aluno do Premen, esqueci o nome dele, que ele é o faz tudo. Ele trabalha no SAMU, ele dentro do regional ele já andou em todas as alas e é todo mundo chamando ele, porque ele faz tudo, tem que ser desse jeito mesmo. Esqueci o nome dele, mas ele é muito conhecido. Eu fui professora dele do curso de ACS. Ele, o bom é que recebe muito dinheiro. Eu vá nessa. É Josafá. Pronto, José Neto. É Josafá. Se espelha, José Neto, em Josafá. E Josafá, ele não foi meu aluno do técnico de enfermagem. Quando ele terminou no Premen, eu não era ainda professora do Premen, não. Mas ele fez um curso no Senac de agente comunitário de saúde e eu fui professora dele. E ele é o faz tudo. Então vamos lá. Primeiro socorro, o conteúdo de urgência e emergência. Então hoje a gente vai ver a questão de vertigens, desmaios e convulsões. O que é que a gente deve fazer e o que a gente não pode fazer nessas situações. Então, primeiramente, a gente vai ver o que é cada caso, o que é vertigem, desmaios e convulsões. Vertigem, gente, é. Só um minuto. Só um minutinho, gente. Peraí. Júnior Bruno tava me ligando. Vê lá o que é que ele quer, por favor. Tô dando aula, não posso não. Não, desliga isso aí, por favor. Eu estou trabalhando, idiota, imbecil. Tu vai encher meu saco, filho. Pois é, pra ver se eu consigo trabalhar. Então, gente, o que é vertigem? Vertigem é a mesma coisa de tontura. Tá tonto. Então, vertigem é a mesma coisa de tontura. E o que é que normalmente a pessoa sente? Sensação de mal-estar com a impressão de tudo girar em volta. Algumas situações a gente vai ver que pode levar a essa situação, né? É, pois é. Então a gente vai ver o que é que pode levar uma pessoa a ter essas tonturas e principalmente o que é que pode fazer diante dessa situação. O que é o desmaio? O desmaio, gente, muita gente antes de desmaiar sente a tal da vertigem, sente a tontura. Aí depois é que vem um desmaio. Nem todo mundo que fica tonto desmaia, mas normalmente todas as pessoas que desmaiam antes teve essa tontura. Mas o que é o desmaio? O desmaio, além de você ter esse mal-estar, você perde a consciência, certo? Por algum momento você perde essa consciência. Lembrando que desmaio, essa perda da consciência, ela é temporária, certo? No máximo de 3 a 4 minutos. Se por acaso uma pessoa desmaiou e tá demorando mais do que isso, mais do que 3 ou 4 minutos, então não é só um simples desmaio, precisa ser chamado SAMU, certo? Então, desmaio, a perda é temporária da consciência. E normalmente isso ocorre por falta de oxigenação no cérebro. O sangue não está indo para o cérebro de forma adequada e por isso que ela perde a consciência. Já a convulsão é um desmaio, ou seja, a pessoa perde a consciência, só que além dela perder essa consciência, ela vai ter contrações musculares, então ela fica se debatendo. Essa é a diferença entre convulsão e desmaio, certo? Na convulsão também é algo temporário, dura de 3 a 4 minutos, certo? Do mesmo jeito do desmaio. A diferença é que na convulsão a pessoa vai ficar se debatendo toda. Pois é, o desmaio é rápido. Quando ele demora muito tempo é que não foi simplesmente um desmaio, né?
Não, quando é mais tempo, aí não foi só um simples desmaio. No caso de vertigem, né? Que é vertigem, é tontura. O que é que causa? Várias situações podem causar uma tontura. Alturas elevadas, então você está num lugar muito alto, principalmente quem tem medo de altura pode ficar tonto. Mudanças bruscas de pressão atmosférica. Então, por exemplo, você andar de roda gigante, quando ela vai lá em cima, que vai descendo, você sente aquele impacto da mudança da atmosfera, então você fica um pouco tonto. Ambientes abafados, né, com muito quentes. Movimentos giratórios, mudanças bruscas de posição, por exemplo, você estava deitado, de repente, rapidamente você levanta, aí você se sente um pouco tonto. Outras coisas podem causar, por exemplo, algumas doenças podem causar também tontura. Por exemplo, labirintite. Labirintite é a inflamação do labirinto. Labirinto é uma região que a gente encontra por trás do ouvido, né, dentro do cérebro lá, que ele controla o nosso equilíbrio. Então, quando ele inflama, aí você perde o equilíbrio, por isso que tu fica tonto, certo? Então, utilizar álcool, né, beber demais, que aí o álcool, ele também, de certa forma, é como se ele adormecesse esse labirinto. E aí você perde o equilíbrio, por isso que quem bebe muito fica tonto. Certo? Então tem várias situações que podem levar você à tontura. Situações normais, fisiológicas, ou seja, que não é uma doença, como também algumas doenças podem levar à tontura. Ficar muito tempo sem comer, pode ficar tonto, né? Emoções muito fortes, então algumas situações podem levar. O que é que a pessoa sente? Algumas pessoas se referem a um zumbido. O que é um zumbido? É um piado no ouvido. Ou dizem que não tá escutando direito, porque a sensação, gente, é como se tivesse um tampão dentro do ouvido, tampando o ouvido, certo? Aí começa a sentir náuseas, mal-estar, e aí começa a ficar tonto. Lembrando, só a vertigem, só a tontura não perde os sentidos. Quando a pessoa tem tudo isso e perde os sentidos, é desmaio, certo? Perder os sentidos é desmaiar e perder a consciência e não lembrar do que aconteceu, certo? Então, quando não perde a consciência, é vertigem. Se perder, não é desmaio. E o que é que a gente deve fazer, gente? Esse é muito importante. O que é que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer. Tontura é uma situação não é para ser chamada de SAMU, aliás, nenhuma dessas situações, nem vertigem, nem desmaio, nem convulsão, não há necessidade de chamar SAMU. Só se por acaso a pessoa não melhorar logo de imediato, assim, de dor e passou de 4 minutos, não melhorou, aí tem que chamar o SAMU. Mas se não for, não precisa. Mas é importante que essa pessoa receba os primeiros socorros. E aí precisa saber o que fazer direito. É uma situação muito comum. E normalmente as pessoas fazem errado. Então vamos ver o que é que pode ser feito. Primeiramente, deitar a pessoa em decúbito dorsal. Professor, o que é decúbito? Decúbito é a mesma coisa de posição, certo? Então quando vocês ouvirem falar o nome decúbito, é a mesma coisa de posição. Dorsal se refere a dorso. Aonde é que fica o dorso do nosso corpo? Nas costas. É o povo colocar o para cheirar e passar no corpo. Não pode, até eu coloquei aqui. Nós vamos falar sobre isso, viu? Inclusive, você vê, é profissionais de saúde fazendo isso. Né? Passando, botando a pessoa para cheirar álcool e passar no corpo. Professor, e aí? Aí é que esse profissional de saúde não tá sabendo o que tá fazendo. Ele não sabe, ele não tá fazendo certo, tá fazendo errado. Não estudou, não leu, não fez nada. Não sabe, tá errado, certo? Então, o decúbito é posição, dorsal se refere a dorso. O que é o dorso? É tudo que tá nas costas da gente, atrás. E ventral é o que tá na frente. Então, decúbito ventral, se ela tivesse com a barriga virada para baixo. Quando ela tá com a barriga virada para cima, que o dorso, que é as costas, está em contato com a superfície, a gente chama de decúbito dorsal ou posição dorsal. Nossa.
Nossa, José Neto. Tu é enfermeiro. Olha, não pode dizer que tu é enfermeiro sem ser, não, José Neto. Tu nem terminou o técnico de enfermagem? Ele tem que dizer que é acadêmico de técnico de enfermagem, não é nem de enfermagem, viu, Oh, meu José? Deus do céu. Quando a pessoa tá dando infarto, o povo coloca algo pra cheirar. Não vai adiantar de nada. Bora lá. Então, gente, você vai colocar ela com as costas em contato com a superfície, com o chão. E com a barriga pra cima. E elevar as pernas. Por quê, professora? Lembra que normalmente a tontura ou até mesmo o desmaio, que a mesma coisa que a gente faz em casos de tontura é a mesma coisa que a gente deve fazer em caso de desmaio. É deitar a pessoa, certo? E levantar as pernas. Se não tiver um apoio, você fica segurando as pernas dela levantadas. Pra quê? Porque normalmente o que está causando isso é falta de oxigenação na cabeça. Então, quando você faz isso, levanta as pernas, é como se você estivesse empurrando o sangue que está nas pernas em direção à cabeça. Então, melhora a oxigenação. Então, você fica coloca a pessoa nessa posição o tempo todo. Se não tiver o apoio, fica segurando as pernas. Outra coisa, não colocar nada na cabeça, como um travesseiro, nem nada. Porque, na verdade, a cabeça ela tem que ficar mais baixa do que o resto do corpo. Porque ela tá tendo aqueles sintomas, provavelmente, por falta de oxigenação na cabeça, certo? Afrouxar a roupa, se ela tiver com as roupas apertadas, para melhorar a circulação. Acalmar a vítima, né? Porque às vezes o nervosismo pode piorar ainda mais. E aqui, ó, não dar nada para beber, nem cheirar e nem passar no corpo. É muito comum tudo que acontece com as pessoas. Ei, traga aí uma aguinha para beber. Ou uma água com açúcar. Não façam isso, gente. A pessoa que tá tonta e a pessoa que tá desmaiada, que é a mesma coisa que a gente deve fazer e não fazer, ela não tá consciente direito. Ela tá passando mal. Se você der água para ela beber ou qualquer outra coisa para ela beber, traga aguardente alemã, né? E os velhos mandam, traga aguardente. Se você der, o que é que acontece? Ela não está consciente normalmente, entendeu? Ela não tá bem. E aí, com aquele copo de água, com qualquer coisa que você der para ela ingerir, ela pode se engasgar. Por quê? Porque a região do nosso corpo que desce a comida para o nosso estômago, ou que desce o líquido para o nosso estômago, e que desce o ar para o pulmão, é a mesma, certo? A faringe é um órgão que a gente tem bem depois da boca, né? Que ela passa o ar que vai para o pulmão e passa a comida que vai para o estômago. Então, o que vai diferenciar é que depois... Aí tem a porteirinha, muito bem, lembrou, né, Zé Neto? Quando o ar vai pro pulmão, depois da faringe, ele vai lá pra laringe. Lá na laringe tem a tal da porteirinha, que é a glote, né, ou epiglote, a mesma coisa. Que se for o ar, a epiglote abre para o ar passar para o pulmão, certo? E se for qualquer outra coisa, comida, líquido, qualquer outra coisa que não seja o ar, a glote ou a epiglote, né, que é a porteirinha, ela fecha, né? Por quê? Porque se cair líquido no pulmão, a pessoa morre afogada. O afogado, gente, é água no pulmão. Você pode se afogar dentro de uma praia, de um rio, como você pode se afogar com um copo d'água. Certo? Se ele for para dentro do pulmão, você se afogou. Então, uma pessoa que está sentindo tonta, ela não está bem. E aí, essa epiglote talvez não feche. E aí, você deu água ou qualquer outra coisa, a pessoa se engasgou. Não vai piorar a situação. Certo? Então, não pode dar nada para beber. Né? Não vai adiantar também. Certo? O que vai adiantar é deixando ela nessa posição. Não bote nada para cheirar ou passar no corpo. É muito comum, gente, você encontra em funerária técnicos de enfermagem que são contratados para trabalhar em funerária. Aí eles vão lá nos velórios,
Aí as pessoas passando mal, desmaiando, e eles lá botando álcool para a pessoa cheirar. Gente, isso é um absurdo. Não pode, certo? O álcool, ele é tóxico. Se você passar no corpo, você pode causar uma alergia naquela pessoa. Se você colocar para cheirar, a mucosa do nosso nariz, a mucosa é algo bem sensível. O álcool queima, certo? E aí você pode queimar a mucosa do nariz da pessoa. Ah, professora, mas na hora que bota a pessoa pra cheirar, chega lá, acorda. Não, gente, ela acordou porque o desmaio, ou ela se assustou porque aquilo ali é muito forte pra ela. Não pode ser feito. Você vê qualquer pessoa fazendo isso, não deixe, diga que não pode fazer isso, que não vai adiantar e não é pra fazer isso, certo? Não deixe ela levantar, porque muitos, eu tô bem. Não, demora um pouco. Às vezes, na hora que você coloca ela deitada, ela melhora. Mas na hora que ela levanta, ela começa a sentir tudo de novo. Meu filho, quem tá sem olfato, por algum problema, por exemplo, quem tá com Covid, que um dos sintomas é justamente perder, não sentir cheiro, é só esperar se curar do coronavírus. E muitas pessoas, ainda mesmo curadas, ficam com as sequelas sem conseguir sentir cheiro, certo? E aí não tem o que a gente fazer para tentar recuperar isso, não. Aí a gente tem que ver quais as consequências. Tem gente que até hoje, gente, que tá com tem gente que tá com mais de 6 meses que teve o coronavírus e até hoje não sente o cheiro direito das coisas. Certo? Então você não deixa ela levantar logo de imediato, porque se você deixar ela levantar, ela corre o risco dela passar mal novamente. Tu tá sentindo cheiro? Tu teve coronavírus, Zé Neto? Tá gripado. Não, Zé Neto, sentir cheiro é uma coisa. Tá com o nariz entupido, o nariz congestionado. Quando você tá gripado, que o nariz fica congestionado, ou seja, ele fica entupido, a gente não consegue realmente sentir o cheiro porque ele tá entupido. Mas depois, quando passar, volta ao normal. A gripe, o nariz entupido, inclusive eu tô porque eu sou alérgica e ontem eu fui fazer uma faxina aqui em casa, eu mexi com um monte de produto químico, aí eu tenho alergia à água sanitária, um monte de coisa. Eu tô com o nariz entupido, aí eu coloco um remédio para desentupir. Mas nesse caso não tem nada a ver. Agora, se é Covid, aí tem que ver se ficou com sequela ou não, certo? E aí no caso de tontura, se a pessoa não sabe por que tá tonta, é bom procurar um médico, não é ir pro hospital, não é ligar pro SAMU, é ir lá no postinho de saúde mesmo. Olha, eu tô me sentindo tonto toda hora. Se for só uma tontura, porque eu fiquei nervosa, fiquei tonta, não. Mas se você tá se sentindo toda hora tonto e não sabe por quê, é bom procurar um médico. Mas não é no hospital e nem ligar pro SAMU, é ligar pro médico normal mesmo, né? Certo? No desmaio. Professora, o que é que causa o desmaio? O desmaio é pelos mesmos motivos da tontura. É falta de alimentação, cansaço, né? Que é fadiga, é o cansaço. Emoções muito fortes. Quando você tem grandes hemorragias, né? Grande perda de sangue, ambientes abafados ou algumas doenças. Então, várias situações podem levar a pessoa a desmaiar, certo? O que a pessoa sente? A pessoa se sente fraco, fica tonto, aqui, ó. Às vezes, a tontura você não desmaia. Principalmente se você tiver tonto e você fizer aqueles procedimentos de deitar, levantar as pernas, você ia desmaiar, mas só em fazer isso a pessoa não desmaia mais, certo? Sente um escurecimento na vista, né? Ou fica vendo estrelinhas na vista, um negócio umas imagenzinhas saindo da vista, que a gente chama isso de escotomas, né? O que são? Eu vou escrever aqui o nome. Escotomas. Escotomas são as pessoas que ficam vendo essas estrelinhas na vista, né? É o termo técnico que a gente chama isso. Suor frio, fica suando frio, gelado, fica gelado o corpo, fica pálido, e aí começa a ficar tão
fraco que perde o controle muscular e desmaia, perde os sentidos. Lembrando, o desmaio comum, gente, ele não dura mais do que 4 minutos. Se a pessoa, depois de 4 minutos, não tornou, é porque não é só um simples desmaio, pode estar associado a alguma patologia e aí tem que chamar o SAMU. Se for o desmaio comum, não precisa, certo? Então, o que fazer? A mesma coisa da tontura. A mesma coisa. Botar em decúbito dorsal, ou seja, com as costas em contato com a superfície, com os pés elevados, cabeça sem apoio, não coloca travesseiro nem nada, porque o sangue tem que ir para a cabeça. Afrouxar as roupas, acalmar a vítima. Mais uma vez, não dar nada para beber, cheirar ou passar no corpo. Não deixem fazer isso, isso não vai adiantar de nada, vai piorar a situação. Quando a pessoa bebe muito e desmaia, e demora para retornar, ali não é desmaio, ele tá dormindo. Aconteceu uma vez, no pré-MEI, eu dava aula à noite, isso foi em 2019. Quando eu cheguei lá para dar aula, tinha uma menina desmaiada lá, e um monte de gente ao redor. E ela já tava deitada no chão, nessa posição aqui mesmo, né? A colega dela tava segurando as pernas dela, mas ela não acordava, certo? Aí já tinham chamado o SAMU, não tinha chegado ainda. E tava lotado de gente. Aí eu encostei perto dela. E aí comecei a fazer algumas perguntas. Aí eu perguntei, tá com quanto tempo que ela tá assim? Está com uns 15 minutos. Aí os 15? É que tá com 15 minutos. Então não era só um desmaio. Aí eu perguntei, e o que foi que aconteceu? Ah, nós tava jogando bola, negócio que ficam jogando ali na quadra do pré-MEI. Diz que ela tava de tarde ali jogando. E aí ficou lá conversando e aí pegou e desmaiou. Aí eu encostei perto dela. Na hora que eu encostei, eu senti o cheiro de cachaça, né? Aí eu já vi, eu disse, ela bebeu alguma coisa? Aí as colegas, não bebeu nada. Ela usou alguma droga? Não usou nada. E eu vendo que o cheiro de cachaça tava enorme. Ou seja, ela tava com coma alcoólico. Ela tava dormindo. Entendeu? A pessoa que bebe muito, o álcool ele é tóxico. O álcool ele causa uma dormência no corpo. E aí ela pode ter esse coma alcoólico. Aí eu só fiz levantar e fui dar minha aula. Eu ficar ali por causa de coma alcoólico? Não. Aí chamaram o SAMU. Eu acho que o SAMU levou, né? Mas é isso, é só por causa disso. Quando a pessoa bebe muito, realmente demora pra voltar. Muitos ficam dormindo, né? Pensa que tá com coma alcoólico e tá dormindo, certo? E outra coisa, gente, numa situação dessa é muito complicado, porque eles ficam escondendo, porque as colegas esconderam. Eles passaram jogando bola e não sei nem o que foi que ela usou. Sei que cachaça ela bebeu porque o fedor de álcool tá enorme. E eu perguntei várias vezes se ela tinha bebido e as colegas dela dizendo que não. E eu sei como é que ela tava com aquele cheiro de álcool. Era bebida muita. Bebida antes de matar humilha. É, minha filha, o negócio é complicado. É que eu coloquei repetido, né? Ó, botei repetido para não esquecer. Não dê nada para beber, cheirar ou passar no corpo, certo? Quando ela recuperar do desmaio, não deixa ela levantar logo de imediato, porque ela ainda pode estar passando mal e pode cair e se machucar, certo? E se, como eu já disse, demorar muito para recuperar a consciência, de 3 a 4 minutos, deve-se chamar o SAMU, certo? Porque aí não é qualquer coisa não, pode ser algo mais grave, certo? E por último, a convulsão. Na convulsão, é um desmaio, só que é um desmaio que além dela perder a consciência, ela fica se contraindo toda, certo? Então a vítima, ela cai e seu corpo fica tenso e retraído, toda rígida e se Professora, debatendo. Oi, pode falar. eu vou sair da aula que minha tia acabou de falecer, eu tenho lá com minha mãe, aqui Ô, perto de mulher, casa. meus sentimentos. Tudo bem, carinho. Obrigada. Nossa. Ai, que coisa ruim. Bora lá. Então, a convulsão.
A vítima fica se debatendo, o corpo fica todo rígido, retraído, certo? Ela se debate violentamente, revira os olhos, os lábios ficam roxos, as pontas dos dedos ficam roxas. Ela fica salivando, né, babando. Dura, é igual o desmaio, dura de 2 a 4 minutos no máximo. Depois ela vai se recuperando, certo? Vai se recuperando. É mais ou menos isso. O que é que causa a convulsão? Febre muito alta, principalmente em criança. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com criança com febre muito alta, porque ela pode dar convulsão. Intoxicação, então envenenamento por alguma coisa, por medicamento em excesso ou planta. Epilepsia, que é uma doença que é muito estigmatizada, as pessoas têm muito preconceito em relação a epiléticos, que diz que pega, que essa baba não pode encostar porque pega. Gente, isso não existe, não tem nada a ver. Epilepsia, gente, é uma doença que a pessoa já nasce com ela e que causa como se fosse um curto-circuito na cabeça. É isso. Por algum motivo, existe medicamento, quem é epilético toma a medicação, tem a vida normal, mas quando não estão medicados, elas podem ter esse curto-circuito, como se fosse 2 fios. Quando você pega 2 fios da energia, não fica dando um curto-circuito? É isso que acontece na cabeça de uma pessoa que tem epilepsia, certo? Isso não pega. Infelizmente, a gente tem ainda muito preconceito em relação a isso. Não é nada demais, a pessoa pode ter uma vida tranquila. Aqui o tanto de gente, olha, meu tio tem, meu primo tem. Então, não é que é normal, mas muitas pessoas têm. E a gente tem que acabar com esse preconceito que existe. Que as pessoas dizem que pega, que a baba pega, que não sei o que não pode ver, que grávida não pode ver, que aí o menino vai nascer. Não existe isso não, viu? E tem tratamentos hoje que você faz, que você tem uma vida normal. Pessoas que têm nódulos na cabeça, esses nódulos também podem dar convulsão, certo? Então, é basicamente isso, a convulsão. E o que é que você deve fazer? É um pouco diferente do desmaio. Por quê? O desmaio, a pessoa fica lá, parada. Então, você só faz levantar as pernas dela, bota ela deitada, espera recuperar a consciência, acalma ela, não deixa logo ela levantar, não dê nada para beber. É isso que a gente faz no desmaio, na tontura. Já na convulsão, a pessoa ela fica se debatendo, ó, tá bem? Se debatendo, se contorcendo toda no chão. Primeiramente, não pode deixar, por exemplo, em cama, porque ela vai se debater, ela pode cair da cama e se machucar. A gente tem que colocar numa superfície rígida e normalmente no chão. Ó, estava assistindo filme com uma amiga e do nada ela começou a ter convulsão. Eu comecei a gritar. Pois é, muita gente não sabe o que fazer. Por isso que é bom, porque a gente vai ensinar o que deve ser feito, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai acalmar as pessoas que estão ali ao redor. Porque normalmente é uma cena bem impactante. Então, as pessoas são muito curiosas, vão muito pra cima e tal. Então, a gente afasta essas pessoas, certo? Até mesmo para melhorar a circulação para a vítima. A gente acalma os curiosos. Não é nada demais, vai passar e tal. Entendeu? Por exemplo, quando é uma criança e tá os pais ali, a gente tenta acalmar os pais, certo? A gente vai afastar todos os objetos imóveis que estão ao redor dessa vítima. Porque como ela vai se debater, ela pode tocar em algum objeto e se machucar, certo? Então, a convulsão, a gente não tem nada pra gente fazer para parar. A gente só protege a vítima para não piorar a situação dela, né? Isso mesmo, as pessoas ficam em cima, é muito feio isso, né? O que é que a gente vai tentar? A gente vai tentar, se tiver com roupas apertadas, principalmente no pescoço, a gente afrouxar, né? Justamente para ela respirar melhor. Importantíssimo, não colocar nada na boca. Hoje em dia até que não é muito feito isso, porque as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência. Mas antigamente, quando as pessoas tinham convulsão, o que é que a pessoa fazia? Porque diz que enrola a língua, né? Enrola a língua, porque a pessoa fica... Gente, tem situações que a vítima que está em convulsão, ela morde a língua, que ela corta um pedaço da língua. Porque a força é tão grande que
que tudo que tiver pela frente machuca. E aí tinha gente que botava o dedo na boca da vítima para puxar a língua. Se você fizer isso, teu dedo fica lá dentro, porque ele parte o dedo, que a força é grande demais. Aí tinha gente que colocava colher, não pode colocar nada. Em derrame também enrolar a língua, viu, gente? Mas a gente não deve puxar a língua de ninguém. Então não é para colocar nada na boca, nem a colher, nem o dedo, nem nada. A gente vai permanecer junto da vítima até que ela volte ao normal. Não pode segurar ela, certo? Porque tem muita gente, não segure. Não, deixe ela se debater, certo? Então, deixe ela se debater, ela vai mesmo se contrair. A gente não pode deixar ela fazer isso aqui tudo. A gente não pode segurar a vítima. A única coisa que a gente faz é proteger a cabeça. Porque como ela vai se debatendo toda, ela pode ficar batendo na cabeça e ter traumatismo. Então, o que a gente faz? A gente, por trás dela, a gente vai tentar segurar a cabeça ou colocar, por exemplo, um travesseiro debaixo da cabeça dela para ela não machucar a cabeça. Quando a baba, o povo velho ceboso colocando o dedo só, já... a baba, ela acontece normalmente quando a pessoa já está se recuperando. Então, quando ela já vai se recuperando, ela começa a babar, ela começa a salivar. Então, o que a gente faz? A gente bota a cabeça do paciente de lado. Pra quê? Pra ele não se engasgar com essa saliva. Então, a gente só faz colocar a cabeça de lado. Não é pra puxar a baba, que também exige mais, tem que puxar a baba. Aí bota a mão na boca da pessoa e fica puxando a saliva. Ai, que nojo. Mas não é pra fazer isso. É só botar a cabeça de lado que vai escorrendo, certo? E quando ele se recuperar, a gente oferece ajuda. Não pode levantar, do mesmo jeito, não pode levantar logo de imediato. Normalmente essas pessoas que vivem tendo convulsão, eles já sabem que tem convulsão. Mas, por exemplo, se é a primeira vez, a pessoa nunca tive isso, então a gente diz que ele é bom procurar um médico, não é SAMU nem hospital, é o médico do postinho, para tentar saber por que ele teve aquela convulsão, certo? Então é basicamente isso que a gente faz em casos de convulsão. Alguma dúvida, gente? Por minha parte, não, Michelle.